Vamos agora. Oi? Laura, fortaleciam-me o coração. Lísias entrou em casa, visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. Enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar, entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava. Ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões, esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma. Falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! É uma cena muito bonita, né? Se você imaginar como que é a noite, o cheiro das plantas, realmente foi o que quando ele fala aqui que ele nunca presenciou tamanha paz, foi que mais ou menos eu imaginei que ele poderia estar sentindo. O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitir pensamentos contrários ao bem. Dessarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascem as vibrações de paz que observamos. Aqui já começa ele falando, né? Esse compromisso de emitir pensamentos, bons pensamentos, né? Como que isso muda a atmosfera, como que isso muda todo o ambiente, né? Porque a gente sempre fala dessa questão dos bons pensamentos, e a gente que vive hoje, vivendo esse momento de pandemia, tantas pessoas sofrendo as aflições da ansiedade, da depressão, como que isso tem afetado, os pensamentos têm afetado as pessoas, né? Como que nós somos pura energia, nós somos o resultado dos nossos pensamentos, daquilo que, das nossas formas de pensamento, aquilo que nós plasmamos, né, para o universo. Após elevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísias se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguçou-me a curiosidade. Que iríamos ouvir? Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que os da esfera da crosta. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres. Para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema da nossa atualidade é essencial.
a programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros acima de qualquer cogitação terrestre. A observação era justa, mas habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto. Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta. Nos círculos da Terra, nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos, por lá, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vamos dar uma paradinha? Você vê que como que ele já... O André estava querendo abrir uma brecha aí para saber como que ele ia comunicar com a família dele, né? E ele falou, eu achei tão, assim, interessante isso que ele fala, né? Em família, isolamos-nos frequentemente no cadinho do sangue. A gente faz isso o tempo todo, né? Essa época dessa pandemia, a gente vê que muitas famílias estavam se preocupando só com a sua própria, já que na minha casa tem comida, eu tenho emprego, eu não, né? O resto não importa. A gente viu no início da pandemia, a gente até comentou aqui, quando as pessoas correram para o supermercado, comprando 3, 4, 5 carrinhos de compra, esvaziando as prateleiras, fazendo com que o preço das coisas subissem, porque houve essa demanda, né, imensa, que criou uma demanda falsa, né? Quem é que ia cagar tanto que ia para acabar o papel higiênico do mercado? Não tinha papel higiênico no mercado. O arroz, R$30, chegou a custar até quase 40. Então, assim, como que a gente, isolado no cadinho do sangue, esquece do resto das obrigações, esquece da nossa responsabilidade com os outros. As pessoas dentro de casa, ninguém preocupado com quem estava passando fome, com quem estava necessitado de alguma coisa, né? Então, assim, como que isso afligiu e trouxe para a gente tantos questionamentos, né? É claro que muitas trabalhos foram feitos e tudo, mas se não fosse um momento para a gente refletir mesmo sobre esse egoísmo, né, que a gente vive, só a minha família, né? Você ia falar, Jacira? Alguém quer falar aí antes de mim? Porque eu falo mesmo. Bom, esse laço de sangue aí, que acontece mesmo, eu estou tendo algumas experiências do seguinte, já há algum tempo. Toda vez que eu vou orar pelos meus filhos, eu sempre penso nos filhos das outras pessoas. Eu me questiono, Senhor, tem tantos filhos de outras mães precisando da mesma coisa, como que eu posso pedir só para o meu? Né? Então, eu acredito que esse questionamento que eu começo a ter vem desse amor universal, dessa justiça que a gente começa, né, a ter um leve entendimento sobre a justiça divina, sobre merecimento, sobre tudo. E André Luiz é um espírito que eu admiro o trabalho que ele fez junto com o Chico Xavier, porque os esclarecimentos dele é muito difícil alguém falar que não entende. Um espírita, né? Lógico que é a primeira vez que a gente lê, se você não sabe nada de espiritismo, lógico.
Mas as pessoas que já são espíritas, que estão acostumadas com o assunto do espiritismo, a leitura e o estudo dos livros de André Luiz, ele realmente vai nos preparar para a morte. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Como que a gente se prepara para a morte? Aprendendo a viver bem aqui. Alguém mais quer colocar alguma coisa, gente? Sim, já você me fez lembrar, tem uma coisa também que eu sempre não, né? Não sei desde quando, mas uma coisa que me chamou a atenção também, que eu um dia cheguei a pensar, antes mesmo de entender melhor o assunto, é a questão de bandidos, sabe? De filhos que fazem coisas erradas e muitas pessoas julgam, né? Fala até não só de prender, mas tem que ter pena de morte, né? Tem que ter isso. Eu sempre lembrei disso. Nossa Senhora, mas esse filho tem mãe, coitado da mãe. Porque mãe sofre muito, né? A família sofre, mas quem mais sofre quando um filho erra é a mãe. Então acho que a gente tem que pensar nisso sempre, né? Que eu lembro do Chico, que rezava a parte do policial para rezar pelos bandidos. Ele falava, né? Que alguém questionou, ele falava que tinha que ter alguém por orar por essas pessoas. Então é a questão do julgamento, porque realmente a gente, na maioria das vezes, a gente está tão absorto, né? Tão grudado na nossa família, que só pensa nisso, né? Do bem dos nossos filhos, rezar para os nossos filhos. Ainda bem que quando vê alguma coisa de algum filho, ou filho de outro, fala, ainda bem que não é meu filho. Então a gente tem que aprender isso, né? Pensar que além de ser aquele filho, ser um ser, né, equivocado, que está em caminho, está no caminho do aprendizado, um dia ele vai melhorar, um dia ele vai aprender, ele tem alguém por ele, tem família que sofre. Então a gente sai do nosso, né, sai do nosso mundinho para pensar no todo, orar para essas pessoas, né, que a luz chegue no coração de todos eles, porque é sair do nosso mundo de sangue para a parte fraterna do mundo. É verdade. Então vamos continuar aqui, gente. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios da fraternidade. É isso que a Conceição está falando aí, né? Ensinamos-los a todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. A gente está aí, tivemos isso em prática, né? Que foi dito aí agora. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícia da parentela comum. Gente, olha isso. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Gente, vocês imaginam que esse contato, né? Todo mundo podendo fazer contato com seus familiares, saber notícia. Como que isso
gera um desequilíbrio, né? Sabendo, por exemplo, de desastres coletivos, que sabendo, não, meu familiar vai morrer, eu quero estar lá. Você imagina como é que isso viria, a bagunça que, né? A falta de equilíbrio que causava isso no plano espiritual? Segundo nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente uma zona de refazimento e instrução, de tão bagunçado que era lá. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. A importância da disciplina aqui, né? E como que as vibrações terrenas podem causar o desequilíbrio lá, falando que lá estava parecendo mais um departamento do umbral do que uma colônia, né? Entretanto, objetei. Seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Quer dizer, o André continua aqui, insistindo, né? Puxando a sardinha para o lado dele, para ter notícia, que a gente sabe que no fundo ele estava fazendo tudo isso para conseguir comunicar com a família dele, né? Que ele achava que estava lá chorando por ele ainda. Lísias, que permanecia junto ao receptor, sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divino, em sabendo que um filho do seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Então, assim, como que essas informações são perturbadoras, né? A gente está lá do outro lado, nada podemos fazer a não ser observar, orar e aguardar, né? E como que isso poderia nos desarmonizar. E eu fico pensando, muitas vezes a gente fica querendo receber notícias do lado de lá, com as cartas consoladoras. Será que as pessoas estão realmente preparadas para receber? Meu marido, por exemplo, fica querendo receber carta do pai dele quase todo dia. Ele acha que... Não, o pai dele morreu, uma semana depois ele me mandou procurar um centro para arrumar uma carta para ele. Falei, valha-me Deus. Ô Lili, ainda tem uma coisa também, do mesmo jeito que, igual o Ulisses falou pro André, né? Se soubesse como que tá seu filho ou seu irmão tá sendo encarcerado, mesma coisa é a gente. Se a gente tivesse condições de saber, a condição que o parente da gente tá, a gente ia ter condições de saber, a gente ia continuar, não é? Tipo, isso. Se a gente ia ficar equilibrado sabendo, né, que um irmão, né, eu tenho um irmão que faleceu, saber que esse meu irmão não está lá onde eu estou pensando, que está no umbral, por exemplo, como que eu iria ficar? É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Mesma coisa se eu soubesse de lá, né? Eu quero pensar, lógico, eu imagino que minha mãe, que meus pais, né, que já partiram por lado de lá, meus dois irmãos, que eles estão bem, que eles estão sendo olhados. Mas e se me falasse, não, mostrasse pelo menos que eles estão em um lugar diferente do que eu imaginasse,
eu ia ter que conseguir continuar aqui, né, tentando, que agora a gente vive tentando se equilibrar, a gente tenta, a gente não está conseguindo se equilibrar, mas a gente está sempre tentando. Uma notícia dessa podia ter desencadeado até uma loucura, ficar até doido, né, imaginar, nossa, isso eu nunca imaginei, né? Ô Maria, você me fez lembrar de um acontecimento. A família da minha cunhada, e o meu irmão é evangélico, e a minha cunhada também é. Eu morava em São Paulo, e eu frequentava o centro lá, né? E o sobrinho dela faleceu num acidente de carro. Capotou o carro, estava chovendo, ele estava correndo muito, e ele desencarnou. Rapaz jovem, tudo. E eu estava lá em São Paulo. Um tempo depois que ele tinha desencarnado, eu comecei a sentir uma presença muito forte, e eu não sabia o que era, e eu comecei a sentir mal, e essa presença começou a querer se manifestar. Eu não tenho esse tipo de mediunidade, mas eu sinto a presença, entendeu? Eu não tenho mediunidade para escutar o que a pessoa queria, nem nada. Mas eu consigo saber que tem alguém querendo falar. E aí eu pedi para ser atendida lá no centro. E quem se manifestou foi a avó desse rapaz. Tinha muitos anos que ela era desencarnada. Eu não a conheci. Então, o médico que estava lá falou assim, olha, aqui é dona fulana, eu não sei se a Jacira sabe o nome dela, aqui é dona fulana, né, que é a avó do fulano de tal. Eu até me assustei, porque, assim, eu nem tinha tanto intimidade com ele. E ela veio e pediu para que eles fizessem prece em favor do rapaz, porque ele estava no Vale dos Suicidas, numa região, não era dentro do vale, mas ele estava numa região, tipo assim, fazia parte do vale. A forma que ele morreu, como ele provocou o acidente, ele foi considerado suicida. E que era para eu entrar em contato com a família, para a família ficar em oração, né? Que pudesse fazer uma intercessão por ele. Eu falei, Jacira, como é que eu vou contar isso para minha cunhada? Olha, dona fulana, que é sua mãe, entrou em contato aqui comigo e eu tive que, com jeitinho, falar com o pessoal, dar meu recado para a mãe dele, eu sei que eu tive que falar de alguma forma, entendeu? E fui com jeitinho pedir para ele, falei assim, a associação manda celebrar uma missa, manda celebrar um culto em favor dele. Por quê? A pessoa está preparada? Eu falei assim, olha, não é por nada não, mas seu filho está num lugar ruim para Dedéu. Como é que eu ia falar isso, Maria? Podia não, né? Ia trazer desespero para eles, mais sofrimento ainda. Não é? Até porque era um rapaz muito jovem, 22 anos. Pessoa boa, né? Porque quando a pessoa morre, a gente fala assim, não, agora tá junto de Deus, tá em paz. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Verdade. A gente fala isso para dar um consolo para a pessoa. Uhum. Então, é muito interessante isso, da gente pensar, eles lá não ter notícia nossa e nem nós ter notícia deles, né? Uma vez eu recebi uma carta que falava que era do meu pai, falei para Jacira assim, Jacira, essa carta não é do papai. Sinto muito. Não é. Não reconheci em nenhum momento o meu pai naquela carta. São coisas também que a gente tem que ficar muito atenta. Tem muita, como disse o
o Gesiel, no domingo, né? Beteiro por aí, querendo achar uma brechinha para causar sofrimento, né? Pegar a gente desprevenido. Se você não tem instrução, se você não estuda, se você não tem um mínimo de entendimento, você cai nessas armadilhas todas. Então, ele continua aqui. Sorri desapontado. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes dos nossos contatos com os parentes terrenos. É por isso é indispensável a preparação conveniente, ou seja, a gente tem que estar harmonizado, tem que estudar, tem que compreender. E a gente sabe que o primeiro contato que o André Luiz teve com a família dele, quase que ele voltou para o umbral na mesma hora, né? Se ele não tivesse tido a preparação, ele teria ido para o umbral e não teria voltado, né? Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável, mas a esmagadora porcentagem dos encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. É justamente isso que a gente estava falando, né, Maria? Essa não estar preparado, né? Sim. A gente todo mundo já está, né, meio desequilibrado. Se pega uma coisa que vai piorar mais a situação, dos dois lados, né? Dos dois lados piora. Dos dois lados. E vive às tontas nos altos. Eu achei interessante isso que ele falou, e vive às tontas nos altos e baixos das flutuações, né? A gente vai só pensa nisso, né? Exatamente. A gente só pensa nisso hoje, estou ganhando na loto, amanhã está trabalhando, cada hora você está só pensando nisso. Exatamente. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei. Falei, né? Que ele está aqui insistindo para puxar a sardinha dele, para o lado dele. Mas, Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo, quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Ou seja, tudo tem que passar por uma autorização, né? Não pode ser feito de qualquer maneira. Acresce notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito, e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Essa palavra, né, ouvir, a gente tem que expandir um pouco isso. Mais do que ouvir, a gente tem que saber escutar.
porque é diferente. O ouvir, ele se refere mais à condição da audição. Eu ouço o que o outro está dizendo. Hoje a gente vê muito isso. O outro está conversando, está falando, você está ouvindo, mas você está no celular, igual a Jaciara falou, está no crochê, está prestando atenção em outra coisa. Ele fala, não, pode falar que eu estou ouvindo. Então, assim, a gente não tem que ouvir, a gente tem que escutar. Quando a gente fala escutar, ele requer mais do que ouvir. O escutar, você presta atenção, você entende. Na clínica, na psicologia, a gente fala muito da escuta. A gente não fala em ouvir o paciente, a gente escuta. A gente oferece uma escuta, né? Porque quando você oferece a escuta, você acolhe o falante, né? Não é o outro ficar falando, e você Não. É você prestar atenção, é você entender, é você provocar um diálogo em cima disso, entendeu? Por isso que é bem diferente a questão do ouvir e do escutar. Tem um texto que eu selecionei aqui sobre saber ouvir também é uma arte. Vou discordar aqui da Eliane, né, para uma boa prosa, que eu gostei da forma que foi colocado aqui. Fala assim, quando escutar, apesar que escutar e ouvir sejam sinônimos quanto à função de captar todos os sons emitidos pela fala, como os característicos de tudo que existe na natureza, possuem aspectos diferenciados em nossa vida de relação. Enquanto escutar desperta nossa atenção para ouvir, este último nos faculta entender o que escutamos. O Mestre Jesus nos fez perceber essa sutil diferença quando afirmou: ouça quem tem ouvidos de ouvir. A multidão que o seguia, salvo os portadores de deficiência auditiva, efetivamente escutava o que ele dizia. Mas quantos entenderam as suas mensagens? Isso é, quantos tiveram ouvidos de ouvir? Interessante, né? Muito. Sabe o que me fez lembrar, Lili? É porque eu também já ouvi muito essa frase, né, do escutar. Porque eu tenho tive sempre, né, durante o meu trabalho, muitos amigos psicólogos. Mas eu vejo hoje com um outro olhar o seguinte: quando a gente pode ouvir e escutar, tem a questão de a gente colocar em prática a empatia. Porque muitas vezes a gente escuta alguém, né, ouve alguém contar um caso pra gente, mas a gente não se coloca no lugar da pessoa. Ou às vezes se coloca, isso já é uma coisa minha. Às vezes se coloca no lugar da pessoa e fala assim: eu faço assim, assim, assado, você deve fazer. Não, a gente não pode se colocar no lugar da pessoa achando que a pessoa vai fazer as coisas como a gente iria fazer, né? Por causa de quê? A Eliane, quando fala a escuta, ela está escutando porque ela quer ouvir a psicóloga, né? Quando fala na escuta, quer ouvir o que a pessoa está querendo dizer com aquela fala. Agora, quando a gente vai ouvir uma pessoa que está precisando de alguma coisa, né? Não é a gente vai estar analisando aquela pessoa, a gente vai estar ouvindo com o coração, que muitas vezes a gente escuta só com a razão e começa a pensar: eu já passei por isso, eu fiz assim, fiz assado? Não. Eu acho que o ouvir verdadeiro, esse do Cristo aí, eu senti isso agora, quando a Jaci estava lendo.
é se colocar no lugar da pessoa e ouvir com o coração, com todo amor possível, se colocar no lugar da pessoa. E se eu tivesse nesse lugar, né, que muitas vezes, isso já passou na minha mente, se tivesse naquele lugar, eu falei semana passada, né, Jacira? A Lúcia, eu tenho uma amiga que eu já falei aqui de novo, estou repetindo. Eu, às vezes, me coloco no lugar dela pensando, meu Deus, eu não dava conta de viver isso que ela vive. Então, quando ela vai falar comigo, eu só escuto, porque eu não tenho nem como ajudar, às vezes. Mas só dela falar, né, como a Marta aí falou, só da pessoa às vezes falar, a pessoa precisa estar falando, poder pensar alguma coisa. Então, só de ouvi-la, eu já acho que eu já estou fazendo alguma coisa. Já estou me colocando no lugar dela. Nossa, né, que é um lugar muito difícil daquela pessoa. Então, eu vejo muito essa questão. Aí a empatia. A escuta é justamente a empatia, né? É acolher o falante. No próprio dicionário fala, né, que ouvir e escutar são sinônimos, mas que ouvir está relacionado com o sentido da audição, né? Você ouve. E que o escutar, ele é mais do que o ouvir, né? É o que você falou, é a questão da empatia. Por isso que a gente usa isso na clínica, porque o escutar, ele vem com a questão do acolhimento. Por isso que é necessário ter a empatia, né? Essa questão de você colocar no lugar do outro, trazer o outro para esse lugar de acolhimento. Oi. Onde que você leu isso aí? Você colocar eu mando um link aqui para vocês. Beleza. Deixa eu só ler mais um parágrafo aqui. Fala assim. Então tá. Só um minutinho, tá, Fábio? Eu já passo para você. Se ouvir pressupõe entendimento daquilo que se escuta, a sequência natural será a aceitação ou não da lição, da tese, da opinião, enfim, do ensinamento que está sendo exposto, gerando reflexão, troca de ideias, conversação. No aspecto da conversação, ouvir é tão ou mais importante que falar. Não obstante, no estágio evolutivo em que se encontra a humanidade, todos querem falar muito e poucos se dispõem a ouvir. Pode falar, Fábio, agora eu vou ouvir. Não, eu só queria colocar o que a Eliane está colocando, perguntar até para a Eliane isso, porque até na condição dela de conhecimento, que ela tem muito em relação a isso aí, que na clínica, Eliane, você escuta, na verdade, você vai tentar direcionar aquela pessoa para que ela mesma descubra, pelo próprio raciocínio, pela própria consciência, inteligência dela, qual o caminho dela, não é isso? Na verdade, quando você acolhe o que é dito, você vai fazer com que a pessoa mesma se escute, entendeu? Ela se ouça. Porque a gente fica naquele ciclo vicioso, você fala assim, nossa, toda vez que eu faço isso, acontece isso. Toda vez que eu faço isso, acontece aquilo. Então, só que a gente não escuta, a gente não percebe que a gente está num ciclo vicioso. Na clínica, o que a gente faz é com que a pessoa se escute, né? Olha, presta atenção no que você me falou. Você não me falou, não foi isso? Foi. Então, se você fizer diferente, será que vai mudar a sua situação? Às vezes, um pequeno clique, um pequeno ajuste faz com que a pessoa transforme a vida dela e saia desse ciclo vicioso de adoecimento, de chateações, de má relações, com apenas um ajuste, com apenas uma palavra, entendeu? Por isso que é importante, na clínica a gente fala muito dessa escuta, escuta em acolhimento, né? Então, é exatamente isso que você estava falando. E hoje... pode falar. Desculpa. Não, pode continuar. É porque eu ia pegar um gancho disso tudo que você está falando aí.
E o que foi tão importante aquela palestra do Celso ontem, porque é tudo que a gente está vivendo hoje. O Celso, aquela palestra do Celso, para mim, foi assim, importantíssima. Eu acho assim, até quem não viu, não viu a palestra, é bom ver, porque ela foi muito importante, que é justamente isso que a gente está discutindo aqui, que a gente está vivendo. Porque hoje nós temos que colocar, nós temos um defeito muito grande de colocar a nossa posição, colocar a nossa marca em tudo, né? Mesmo escutando, às vezes a gente não sabe escutar, porque na verdade a gente não sabe escutar as pessoas. A gente quer colocar a nossa posição, a gente quer colocar a nossa opinião, entendeu? E o que ele colocou lá, ele chegou a falar na palestra lá, uma coisa assim, que muita gente pode achar até radical, né? Quando ele fala negócio da droga, quem sabe que aquela droga ali, naquele momento, não está sendo bom para ele? Quando ele fala um negócio daquele, tem gente que vai acha aquilo ali um radicalismo muito grande. Ele está falando um negócio que não pode falar. Ele está respeitando a pessoa em todos os sentidos, entendeu? Até ela fazendo uma coisa errada, ele está respeitando aquele momento. Não quer dizer que ele, na opinião dele, no jeito dele pensar, ele aceite aquilo, né? Eu assisti eu estava assistindo uma série e que a pessoa estava sentindo tanta dor, a pessoa tem câncer, então ela já tinha experimentado todos os tipos de tratamentos, né, de medicamentos, e ela não conseguia parar de sentir dor. E aí ela entra no hospital, na emergência, que ela estava usando cocaína, porque era a única droga que estava amenizando a dor. E ela já está, assim, desenganada pelos médicos, e a própria médica tenta fazer de tudo para tirá-la da droga e tudo, mas como olha só, a médica passou para ela uma medicação que era super forte, e mesmo aquela medicação super forte não supria a dor. Aí a própria médica teve que ir com ela para ela se drogar. Aí levou nos lugares, nos Estados Unidos tem uns hospitais que fazem uso da droga controlada. Para a pessoa não compartilhar seringa e ter alguém ali do lado. Não é bem aceito isso, obviamente, mas existe muitos médicos fazendo esse tipo de tratamento para que a pessoa não cometa uma loucura e se mate. Ou se ela tiver uma... como é que fala? Quando a pessoa tem overdose. E se a pessoa tiver uma overdose, a pessoa dá o remédio ali para ela não morrer. Então, faz sentido, Fábio, isso que você está falando. E o que ele falou. Isso aí é chega num ponto que a pessoa não tem mais para onde recorrer. Então, é difícil, é complicado, mas é isso mesmo. Gente, o Rubem Alves, ele tem uma citação, né, sobre ouvir. Ele fala assim: sempre vejo anunciado cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Escutar é complicado e sutil. Eu tinha ouvido isso, Jacira. Esse achei ótimo quando eu vi. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. E outra coisa, sabe o que é? Isso eu sei de mim, porque eu já descobri isso de mim. A gente sempre acha que a gente está certo. Então a gente quer sempre mostrar a nossa fala, porque sempre quer mostrar aquilo que a gente pensa, o que a gente acha, que a gente sempre acha. Eu, né, falando por mim, sempre achei quando alguém vai falar alguma coisa comigo, eu tive a petulância um dia de falar alguma coisa com alguém assim. A pessoa fala assim: mas às vezes o fulano está certo. Não, eu tenho certeza que eu estou certa. A gente não se coloca no lugar do outro pensando isso. Cada um
está no degrau de evolução que ele precisa estar, está vivendo a situação que ele precisa viver. Então, ouvir não é só ouvir para querer dar opinião. É igual a Eliane falou, quando a gente fala alguma coisa, se a gente se ouvir, né, o que a gente está falando, perceber o que a gente está falando, a gente vai entender melhor a situação. A questão, por exemplo, que eu acho que me ajudou muito, é estar fora de uma situação. Quando você está dentro, igual aqui eu sempre vivi muito fora do meu lar. Eu nunca fiquei só dentro do meu lar. Eu tive amigos que eu convivia com a família, depois eu fui trabalhar, eu sempre tive esse relacionamento com as pessoas, muita intimidade, saber da vida da pessoa. Um dos motivos, né, é porque eu, por ser mais nova, sozinha em casa, eu me sentia muito mal, porque só tinha adulto. Então, isso de conhecer sobre a família do outro, isso ajuda a gente muito a ver. Então, uma vez que eu saí, eu fui morar longe da minha família, a família que eu falo não é a minha de hoje, não é dos meus filhos, não. A minha família de irmãos, de mãe. De lá de fora, eu consegui ver a situação muito melhor do que quando a gente está dentro. Porque ali você está envolvido, você discute, só fala, só xinga, responde, né? Um fala uma coisa, você responde. Você sempre quer dar o seu lado de entendimento, sempre responde. Você nunca ouve para prestar atenção, refletir sobre aquele assunto. Deixa eu me entender. E é uma coisa, né? Com esse negócio da pandemia, quando liberar tudo, né? Como que as pessoas estão tendo uma necessidade de falar? As pessoas ficam dentro de casa e mesmo com a família, todo mundo dentro de casa, é cada um no seu quadrado. As pessoas não estão conversando, né? Há uma proximidade física, mas um distanciamento psíquico muito grande. Acho que é uma coisa que a gente tem que refletir muito. Quantidade de casais que se separaram nessa pandemia e colocar a culpa na pandemia. Não é colocar a culpa na pandemia. É porque o negócio já não estava bom mesmo. E sendo obrigado a ficar dentro de casa, não ter como sair para espairecer, houve muita quebra, né, nos relacionamentos. É muito difícil ter essa tolerância. A última frase aqui, que eu vou ler aqui, desse texto, eu pus até lá no grupo, viu, gente? Viu, Rose, que você falou? Fala assim, quem se dispõe a ouvir, buscando entender o outro nas suas histórias, que encerram conflitos e desajustes desta ou de outras encarnações, abre espaços internos para receber a inspiração do alto, quanto ao pensamento essencial, indicador da melhor palavra, da melhor sugestão. Então, quando a gente se dispõe a ouvir mesmo, entender o que está acontecendo com o outro, a gente acaba ouvindo, tendo inspiração para poder falar com a outra pessoa. Então, quando a gente vai ouvir, a gente tem que se predispor a ouvir com atenção, né? Isso aí é algo que eu, a partir de hoje, vou refletir muito sobre isso. Também, Jaci, estava pensando nisso. Quando você leu a frase, como diz aquele moço, eu captei a mensagem. Porque realmente, se você está ali de coração para aquela pessoa, é muito mais fácil você estar com o ouvido para ouvir, né? Ser intuído para falar alguma coisa. Igual o André Luiz aqui. Ele, nesse momento, ele estava preocupado muito com o que ele estava aprendendo. Ele estava preocupado que queria falar, porque estava doido para ter notícia lá
da família dele. Então, era com segunda intenção, né? As perguntas dele, quando ele fazia a pergunta, era com segunda intenção. De repente, ele dava um momento de perguntar: que dia que eu vou poder descer para poder ver o pessoal lá embaixo? Será que era isso? Entendeu? A gente, quando está falando com as pessoas, a gente tem uma segunda intenção de estar querendo passar uma mensagem, estar querendo falar alguma coisa, e não tem esse coração aberto para poder ouvir verdadeiramente a situação que a pessoa está colocando. É verdade, nós falamos hoje muito, né? As meninas estão caladinhas. Aprendendo a ouvir. Vou só fechar aqui com o último parágrafo, para não ficar para trás. Calei-me convencido pelo argumento poderoso. E enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sob meus olhos curiosos. A gente chega num ponto que a gente tem que... Não tem outra forma de aprender a não ser através da escuta, né? De ouvir o que o outro... Antes mesmo de saber ouvir o outro, eu penso que a gente tem que saber se escutar. Escutar o que nós temos, o que nós temos dito repetidamente. O que nós dizemos repetidamente diz muito daquilo que está no nosso coração, daquilo que está no nosso... que está acontecendo na nossa vida, né? O que é que está me incomodando? O que é que está me adoecendo? Né? Como anda aquilo que eu estou falando? Parar para se escutar. Porque é muito fácil a gente falar do outro, do que o outro está fazendo, como o outro está fazendo, e a gente não está se escutando. Antes da gente oferecer uma escuta, a gente tem que se escutar também. Porque tem um pedacinho aqui, que o Ulisses fala, que assim, é primordial. Eles cortaram o intercâmbio com a Terra. Por quê? Porque eles não conseguiam escutar, né? Não só escutar os outros, mas se escutar, se tratar. Então, em primeiro lugar, a gente tem que estar harmonizado, a gente tem que estar equilibrado para oferecer uma escuta de qualidade, uma escuta amorosa, né? Se você não está bem, não, passa para o outro, né? Ou dá um jeito de não responder naquele momento. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, né? E saber ouvir. Essa lição não é só saber ouvir o outro, mas ouvir a si mesmo. O André, nesse momento, ele deveria saber, a questão não era só ouvir o Ulisses, mas se escutar, né? Então, ele ficou insistindo num assunto que era do seu próprio interesse. Aqui a gente pode dizer que era um interesse egoístico, né? Enquanto o outro estava tentando mostrar para ele que era de uma forma mais ampla. Gente, chegou, né, já são 21 horas, hora da gente encerrar o nosso culto. Eu queria pedir licença para tocar mais uma musiquinha aqui para vocês e depois pedir a Rosiane para fazer a prece, depois que eu tocar, Rose, você faz para nós? Faço.
Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade de nos reunirmos para o aprendizado, que possamos nos recolher aos nossos lares, na certeza de que estamos evoluindo a cada dia, a cada minuto, que nos é dada essa oportunidade que podemos aproveitar. O estudo de hoje vem nos trazer uma lição que mostra que temos que ter a sabedoria de ouvir mais antes de falar. E que possamos ser sábios, né? E que cada aprendizado, de cada estudo, a gente possa trazer não só para os nossos lares, mas a todo o nosso redor, aos amigos, aos vizinhos, até mesmo um desconhecido, que possamos dar um pouquinho, né, do nosso trabalho. Pedimos a permissão para encerrarmos esse estudo sempre na tua presença, Pai. Que assim seja.